Rádio Geek. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa programação e agora nós vamos conversar com Adilson Nazário. Ele é técnico em meteorologia do CGE. Olá, Adilson, boa tarde. Muito boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Muito obrigado pela sua participação aqui, grande NASA. Seguinte, tá rolando aí na internet, muita gente com dúvida, muita gente falando disso aí, que ontem São Paulo virou uma Gotham City. A gente tava na dúvida se era uma Gotham City ou um Silent Hill, porque tava tudo escuro. Primeiramente, por que isso aconteceu? É verdade, né? Gotham City é a cidade, né, criada no imaginário. Na realidade, sim, ficou muito escuro, né? É isso muito comum, eu explico rapidamente como isso aconteceu. Nós tínhamos uma situação atmosférica, uma frente fria sobre São Paulo. Isso quer dizer o seguinte, a cidade tinha chuva, o céu estava encoberto, portanto o sol não estava aparecendo, e nós tínhamos também uma condição dos ventos em altitude. Para quem não entende muito, a altitude seriam os ventos, aqueles rios voadores que trazem, né, o ar quente e úmido da região amazônica e que vai escoar justamente aqui no litoral da cidade de São Paulo. E junto com esse escoamento de ar quente e úmido, veio também a poeira das queimadas, dos incêndios, que até não foram somente na região centro-norte do país, mas também nos países vizinhos, como o Paraguai está tendo incêndios, como na Bolívia principalmente, né, já queima mais de 11 dias. E isso veio através então, desse canal de ventos de umidade e se aglutinou com a gota d'água, com o vapor d'água, e potencializou. Isso quer dizer o seguinte, formou grandes nuvens, cúmulos nimbus, principalmente na região sul aqui da capital paulista, onde a gente teve descargas elétricas, né, alguns ventos não tão fortes como normalmente acontece no verão, e às vezes até essas nuvens cúmulos nimbus que são extremamente assustadoras, a gente já vê isso junto aí com os munícipes que olham para o céu, veem aquela escuridão, né? Então a situação de ontem foi essa, uma situação que não costuma acontecer muito, mas que não é um fato tão raro assim. Veja, Gabriel, se nós tivermos a erupção vulcânica, né, a fumaça dessa erupção, a cinza dessa erupção, ela interdita aeroportos, ela atrapalha a aviação comercial e ela deposita também, através do deslocamento aí na alta atmosfera, deposita as cinzas aí nos prédios mais altos. A gente chega a ver isso, eu já vivi essa situação particularmente no prédio onde eu moro. Então isso aconteceu, a fumaça da queimada é uma fumaça branca, a fumaça de vulcão é uma fumaça escura, né? São cinzas escuras. O que nós tivemos ontem, então, foi uma fumaça trazida aí pelos ventos. Então isso é uma mistura de poluição com poeira, com queimada, com um monte de fatores juntos? Exatamente, você entendeu muito bem, Gabriel. Mas aí se vê também, para quem mora aqui na capital paulista, nós temos aquelas tardes quentes, muito quentes, temperaturas aí, às vezes, de 35 graus, e nós observamos que no final da tarde fica um pouco mais fresco. É o ar frio, né? É o ar mais frio que chega do mar, ultrapassa a serra do mar e vai encontrar justamente essa cidade muito aquecida. Claro que nessas situações a cidade é extremamente grande, né, com muita queima de combustível e tem muito aerossol na atmosfera. E isso também acelera o desenvolvimento de nuvens carregadas. E a fumaça é uma dessas substâncias que traz o aceleramento da formação dessas nuvens. Você pontuou muito bem nesse aspecto aí. Mas aí depois, quando forma essa nuvem preta, se chove, aí a chuva traz essa nuvem preta para a nossa altura aqui, né? Para onde a gente está. É isso mesmo ou não? Isso, exatamente. Ela vai impactar, você me perguntou, até fora do ar mesmo, né? Se ela poderia disseminar alguma situação de bactérias e tal, não. Se tem germe ou bactéria. Essa nuvem carregada, ela vai exatamente, a quantidade de água que vai cair no solo vai provocar enchentes, né? E essas enchentes, elas podem trazer
problemas, principalmente numa cidade extremamente poluída, né, de rios, córregos, e aí pode ter problemas aí, né, os ratos, eles andam soltos por aí, né, nesses esgotos, e aí sim, pode trazer problemas de saúde para aquelas pessoas que circularem dentro dessas águas que estão contaminadas, aí sim. E assim, pra gente, quando sair na rua, não ver nenhum Master Splinter, um ratinho andando na rua, e nem abrir a janela e ver o monstro do Lost lá em cima, o que a gente tem que fazer? O que o ser humano deveria fazer para não ter mais dias escuros? Olha, tá aí uma boa pergunta então, né? Então, essa é eu falei que a nuvem cúmulos nimbus, ela é muito bonita, mas eu quero ela longe de mim, tá? Então eu posso observar pela janela, mas quando estiver caindo raio, se afaste da janela. Então, assim, é uma nuvem que diz a que veio. Qualquer pessoa, não precisa nem ser meteorologista, vai saber que o tempo tá mudando. A formação delas é muito rápida, tá? Começa a ter ventania, começa a ter rajadas de vento, e a gente tem que ficar muito, muito afastado. Para quem mora aqui em São Paulo, a gente dá sempre dicas aí, a gente utiliza as rádios, as televisões, para avisar para as pessoas que é o menor sinal. Se estiver na beira da piscina, se estiver no campo, ou também até se estiver na praia, viu a formação de uma nuvem, olhou para o céu, viu a formação de uma nuvem escura dessa, porque ela realmente, ela se envolve com outras nuvens e ela deixa o céu muito escuro. É claro que a situação de ontem foi diferente, mas com o céu carregado, com um temporal se formando aqui em São Paulo, o dia também já vira a noite várias vezes. Nós estamos aqui, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo já está há 20 anos e vive isso em todos os verões, Gabriel. E em casa, o que a gente pode fazer para deixar melhor? É legal ter uma toalha úmida, é melhor a casa mais úmida, a casa menos úmida, a casa mais ventilada? O que a gente pode fazer para a gente se sentir melhor com toda essa poluição, essa poeira, tudo isso que está no nosso clima? Agora você está falando da outra parte, né? Da umidade baixa, né? Mas vamos retroagir um pouquinho e falar ainda da chuva para quem mora em área de risco. Então, se as pessoas estiverem nas suas casas, principalmente aquelas que moram em encostos, e observarem, por exemplo, uma porta que antes fechava normalmente e agora não fecha mais, ela começa a ficar emperrada. Um poste que começa a inclinar, um muro que fica embarrigado, uma parede que começa a ter rachaduras, a água barrenta no fundo do quintal. Isso são sinais de que pode haver movimentação de terra, está havendo, e as pessoas podem salvar suas próprias vidas fazendo, né, dando um telefonema para a Defesa Civil do município, solicitando a Defesa Civil que mande agentes para que essas pessoas sejam retiradas de lá e preservem suas vidas. Com relação ao ar seco, que é muito comum nessa época do ano, a maior fonte de chuva aqui na capital nessa época do ano, e agosto é o mês menos chuvoso, para você ter uma ideia, costuma chover só 29 milímetros, isso é muito pouco, isso cai numa tarde, num dia, muito pouco mesmo. Os dias o céu praticamente ele é livre de nuvens desde o amanhecer até o anoitecer. Claro que isso, quanto maior a temperatura, menor a umidade. Então as pessoas devem ter certos cuidados ao fazer exercícios, né? Não se exporem então aos raios solares, evitar isso realmente, que a gente fala nisso, mas a gente vê nos parques as pessoas fazendo exatamente o contrário, fazendo exercícios, né? Malhando, isso não é recomendável. Pode ter aí um sintoma e de repente perder a sua vida. Para quem está em casa, para melhorar, para quem não tem muito recurso, né? Você pode colocar sim baldes ou até aquelas bacias, né, que são maiores, tá? E colocar até, digamos, um ventilador simples, direcionado para aquela bacia, para que ele possa também espargir, né, aquela superfície da água, gerando um pouco mais de umidade, um pouco mais de vapor d'água. Toalhas molhadas funcionam bastante. Para quem gosta, deixa para lavar a roupa e estender dentro de casa, também funciona isso, porque umidifica o ambiente, né? Sim. Na época de seca, eu não vou recomendar que utilizem, que reguem os jardins. A gente tem que economizar água, portanto, vamos usar esses meios, né, dentro de casa, e facilita bastante e melhora, principalmente para aquelas pessoas mais idosas,
e as crianças. E então, assim, o que aconteceu ontem é mais uma prova de que realmente aquecimento global existe e que o planeta está precisando de mudanças drásticas, porque senão a gente vai ter mais dias escuros, mais cumulonimbus e etc e tal, é isso? Então, você tocou num tema que é extremamente controverso, né? Há estudiosos, doutores em meteorologia, que são a favor do aquecimento e outros que são da linha do resfriamento. Há uma controvérsia muito grande, mas vamos dizer que se nós mexermos, né, no ecossistema, ou seja, mexermos no clima dentro da cidade, ela altera, localmente. Isso a gente pode ver aqui em São Paulo. Isso é uma comprovação. Eu não sei te dizer exatamente se isso vai provocar, vai ajudar em termos de planeta. Eu acredito que não, que é muito pequeno. Mas aqui o microclima da cidade de São Paulo passa por isso, né? Então, o adensamento demográfico, né? A falta de verde, né? Falta de parques, tá certo? Tudo espelhos d'água. A gente não tem praticamente na Zona Leste, é um exemplo. A gente tem de verde lá o quê? O Parque do Carmo. Lá a temperatura seguramente é mais baixa, é mais amena, 3, 4, 5 graus às vezes, em relação aos outros bairros que não tem praticamente vegetação ao espelho d'água. Já na Zona Sul funciona um pouco mais, funciona diferente. Então, dentro da capital a gente tem vários microclimas, isso já foi objeto de estudo de caso, tem muita matéria colocada na internet, e isso é verdadeiro. Entendi. Muito bem, falamos aqui com Adilson Nazário, grande NASA. Ele é técnico em meteorologia da CGE, explicando aqui pra gente por que ontem o dia virou noite e a noite continuou sendo noite normal. Muito obrigado, Adilson, pela sua participação. Muito obrigado, né? Uma boa tarde pra você e um bom frio. E se agasalha bem, hein? Gabriel, antes de encerrar, se for possível, eu gostaria até de fazer, né? Nessa época de tempo seco, até um apelo para as pessoas. Sim, fica à que vontade. acham que estão nos ouvindo agora, de repente ela está no campo e ela quer reciclar, por exemplo, a cultura dela para a semeadura do ano que vem. Então acha que queimando aquela cultura antiga, ela vai gerar, vai limpar, claro, ela vai ter o campo ali, mas ela vai gerar uma outra situação, a poluição do ar, né? Quer dizer, nós vamos respirar um ar que a gente nem vê, mas está cheio vai trazer muitos problemas para nós, tá? Então, isso é muito verdadeiro. Para as pessoas que andam, por exemplo, de carro na rua, veja a importância de não jogar uma guimba de cigarro, a gente chama isso, né? Uma guimba de cigarro para fora da janela. Geralmente, as rodovias, elas têm aquele mato seco. Ali pode gerar um pequeno incêndio e vai gerar fumaça, e essa fumaça ela restringe a visibilidade, e essa visibilidade restrita pode causar acidentes sérios na rodovia. A gente já viu isso, né? Você mesmo, se você dirige, você talvez até já tenha passado por uma situação dessa, que é constrangedora. A gente passar por uma rodovia e caminhar alguns quilômetros ou metros dentro daquela nuvem de fumaça sem enxergar nada na frente. É complicado, né? Porque pega fogo nesse mato, ele espalha muito rápido, né? Não tem como parar. Exatamente. Aqui em São Paulo a gente está tendo aí muitos incêndios, às vezes criminosos, nem sempre, né? Às vezes são pessoas que estão querendo fazer com que a cultura seja renovada ou limpar o terreno, colocam fogo, não cuidam, essa queimada se espalha, cria um grande incêndio e de repente nós temos aí um problema sério, né? Então, São Paulo está cuidando bastante disso, né? Com brigadas de incêndio, a qualquer momento que apareça um foco de incêndio, né? Os órgãos da Prefeitura de São Paulo estão atentos, né? E o CGE da Prefeitura de São Paulo faz parte desse mecanismo todo, indicando, fazendo previsão de temperaturas elevadas para a semana toda, de umidade baixa. Isso faz com que as brigadas de incêndio e os bombeiros fiquem mais alertas nessa condição, principalmente nessa época do ano. Muito bom. Muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho da CGE, que continue fazendo sempre a melhor previsão, coletando os melhores dados, né? Porque a gente precisa disso, a gente está carente de dados ambientais. Então, mais uma vez, grande Nazário, muito obrigado pela sua participação e a gente se fala em uma outra hora.
Perfeito. Então, para que a gente não perca a oportunidade, você se referiu, o CGE é o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, de emergências climáticas da Prefeitura de São Paulo. Ela não é uma central, ela é um centro de previsão e monitoramento, ok? Uhum. Ah, bom saber. Adilson Nazário esclarecendo todas as nossas dúvidas aqui. Beleza, Adilson. É importante, né? Sim. Central e centro tem um pouco de diferença, né, Gabriel? Tá Beleza, Adilson. Mas valeu muito. Eu gostei também da participação e agradeço aí pelo carinho, pela atenção que vocês deram ao nosso centro de gerenciamento. E estaremos sempre à disposição de vocês para que você possa brindar seu público com informações relevantes. Sim, obrigado pela contribuição que vocês fazem com o meio ambiente. Muito obrigado, Adilson. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde, grande abraço a toda a equipe de vocês. Obrigado. E a gente segue agora na programação para você ouvir todas as músicas. Você entra no nosso aplicativo radiogeekbr.com.br e fica agora com o Pack Music.